Olá pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é a Cris Moreira do canal Renovamente. É com muita alegria que novamente nós voltamos ao convívio, com vocês, através, da gravação de mais um vídeo. Estivemos um pouco sumidos porque Natal, Ano Novo, final de ano, de uma maneira geral. E também porque essa que vos fala ficou acometida de uns problemas de saúde, mas que resultaram em saúde plena. Foram só desafios para que nós fôssemos testados, na nossa serenidade, na nossa gratidão a Deus pela vida. E hoje eu tenho a dizer a vocês que eu estou muito bem, estou ótima, feliz da vida e pronta para voltar a compartilhar com vocês de reflexões, singelas reflexões, mas que nos ajudam a prosseguir, de uma maneira mais firme, mais consciente, mais lúcida, sobre os nossos caminhos. Vocês sabem que o Renovamente ele tem essa missão, de capacitação humana por meio da consciência. Nós temos que ampliar a nossa consciência sobre tudo que estiver ao nosso redor, sobre o nosso próprio caminho, sobre o nosso autoconhecimento, sobre as circunstâncias que envolvem a nós e a sociedade com a qual nós lidamos. E hoje nós vamos compartilhar um assunto muito importante que é ligado aos pensamentos. Todos nós pensamos e é algo involuntário. O tempo todo, enquanto acordados, pensamos e às vezes, mesmo durante o sono, nos sobrevêm pesadelos, sonhos e de alguma maneira são manifestações dos pensamentos que nós tivemos durante o dia, durante a vigília, e que, ora, repetem-se dentro de uma formatação de sonho, ou mesmo pesadelo, ou mesmo eu acredito que são, digamos assim, experiências espirituais que nós temos, durante o sono, durante os sonhos, como se fossem avisos, como se fossem sinais, enfim, vai depender do grau de, digamos assim, de crença, de fé de cada um para poder se aprofundar e assimilar esse conceito. A gente não vai entrar nisso agora. Nós vamos entrar na seara dos pensamentos. Eu estudo a ciência logosófica, A ciência logosófica ela me traz uma contribuição incrível em termos assim de adentrar assuntos que normalmente não são tratados, em nenhum curso convencional, em nenhuma, digamos assim, ciência, que se ocupe desse digamos assim, desse tema que é tão profundo e fundamental. Claro que existe a psicologia, a psicanálise, enfim, tantos outros cursos, mas com o grau de profundidade com a qual a logosofia trata, eu não tenho conhecimento que exista. E eu quero compartilhar com vocês, não noções profundas, até porque eu não as tenho. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido a usar para a minha própria vida. E ontem nós estudávamos sobre serem os pensamentos os verdadeiros imperadores da nossa vida. Quando nós pensamos em imperador, a figura do imperador, nós pensamos em alguém que determina, alguém que manda, alguém que comanda, um estado, uma sociedade, ou então alguém. E no nosso caso, os nossos pensamentos nos comandam. Isso é fato. Através deles nós sentimos, através deles nós realizamos e através deles nós obtemos bons ou maus resultados para as nossas vidas. E aí eu cheguei até a fazer um texto que eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição do canal, que eu cheguei a refletir que eles, claro, por óbvio, são donos da nossa alegria ou da nossa tristeza, da nossa saúde ou da nossa doença. São eles que delimitam e determinam aquilo que vai nos acontecer. Eu não sei se estou sendo claro o suficiente para chegar ao ponto de indagar vocês e a mim mesma. Não estaria aí uma chave da própria vida? Ou seja, não seriam os pensamentos a chave que nós precisamos para mover, para virar em direção àquilo tudo que nós desejamos realizar nas nossas vidas de bom? E eu pergunto isso porque, claro, é certo que todos nós desejamos ser felizes, é certo que todos nós desejamos evoluir,
Mas muitas vezes nós não temos a consciência do grau de importância dos pensamentos que visitam as nossas mentes. Na logosofia nós aprendemos que os pensamentos são entidades autônomas, ou seja, eles têm vida própria. E que, nesse caso, né, ao chegarem às nossas mentes, nós temos duas saídas para poder, digamos assim, interferir na realização desse déspota. Quais sejam? Estar muito atentos para perceber a entrada de um pensamento e conservá-lo ou não, a depender de como o classifiquemos. Como assim? Primeiro eu identifico que é um pensamento. Depois eu classifico. É positivo? Se for positivo, ok. Agrega ao meu processo evolutivo? Ok. Me traz, né, algum acréscimo de alegria e de força, de energia? Ok. Mas se eu entender que ele é negativo, ou então inútil, ou então obsessivo, será que esse pensamento estará de acordo com o que eu desejo fazer? Será que, ao contrário, ao invés de me impulsionar, ele não vai me atrasar, me atrapalhar? E detalhe, e esses mesmos pensamentos, né, classificados como inúteis, negativos ou obsessivos, eles também vão gerar sentimentos de igual hierarquia, ou seja, sentimentos ruins, sentimentos depressivos, sentimentos que nos trarão, assim, consequências negativas para as ações consequentes que nós teremos. Nunca é demais dizer que nós estamos vivendo uma era de grande adoecimento mental. E quando a gente fala em adoecimento mental, a gente não fala só daquelas pessoas que estão internadas, sofrendo tratamentos de choque, que pouco isso hoje se realiza. Até porque a política da saúde mental hoje é de desinternação, né? Mas nem por isso as pessoas estão curadas. E detalhe, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de ansiedade, a gente fala, né, do pânico, a gente fala de tantos outros, né, digamos assim, de tantas outras doenças que podem nos acometer, né, como humanos, e que vêm todas desse pensamento imperador que simplesmente invade a nossa mente e nós estamos normalmente muito distraídos e não percebemos os danos que eles podem nos provocar. Gente, esse assunto é de uma seriedade extrema. Tanto é que na Bíblia tem um provérbio que diz assim: assim como pensamos, assim somos. Olha a profundidade desse provérbio. Assim como pensamos, assim somos. Se pensamos o bem, se pensamos positivamente, se pensamos de maneira otimista, se pensamos, né, com força, com energia, com alegria de viver, com gratidão, com o sentimento da gratidão, nossa, encaminhamos a nossa vida para um outro patamar, um patamar de evolução, para um patamar de crescimento, para um patamar que se retroalimenta dia a dia, com mais e mais gratidão, com mais e mais alegria. Mas o contrário também é verdadeiro. É como se fossem, assim, decréscimos de degraus. Quanto mais negativos são os meus pensamentos, mais eles tendem a sê-lo. E aí, pensamentos negativos geram sentimentos negativos, ingratidão, tristezas, adoecimentos. Ou seja, nós abrimos uma porta que foi, digamos assim, incentivada pelos pensamentos negativos, que diminuíram a nossa imunidade e logo nos causaram, né, possibilidade de várias doenças. O que não seriam as doenças psicossomáticas, que são aquelas que afetam o nosso físico também, se não oriundas de pensamentos negativos, de tristezas, daquilo que nós assimilamos e não conseguimos ressignificar. Gente, eu falo também com vocês como uma analista comportamental, né, como alguém que tem uma formação humanística, como alguém que vive, né, também os desafios da vida, e como alguém que, através da ciência logosófica, começou a observar a si mesma. Ou seja, eu comecei a compreender essa, digamos assim, como é que acontece, né, essa ingerência dos pensamentos. E a todo momento que eu detecto um ruim, um negativo, um que vai me levar para um caminho ruim, eu o intercepto, às vezes consigo, né, pará-lo na hora, e se por acaso eu me distrair em algum momento,
Aí eu começo a perceber que a minha atitude mudou e eu começo a investigar. O que está acontecendo comigo? Aí eu vou na raiz. Aí descubro, tal ou qual circunstância aconteceu, a minha consciência registrou, mas eu não estava atenta no momento e um pensamento ruim adentrou a minha mente, logo eu estou me sentindo mal por causa disso. Veja, um pensamento negativo não detectado gerou um sentimento ruim e isso me trouxe alguma espécie de mal-estar. Mas isso eu já estou atenta, né? Foi um lapso. Imagine aqueles que não estão, gente. Imagine assim, sabe, você se deixar sem nenhuma defesa mental e invadir-se por pensamentos negativos o tempo todo. E olha, que não faltam, digamos assim, fontes, né, para que eles cheguem. Internet, redes sociais, noticiário, só notícia ruim, só notícia devastadora, só notícia que desestimula, só notícias que nos fazem assim, ao invés de termos estímulos para vivermos dias melhores, não, ao contrário, parece que há um engendramento para que nós sejamos contaminados digamos assim, pelas percepções ruins e isso, de alguma maneira, nos adoeça. Gente, vocês acham que não existem estudos neurocientíficos, né, que atestem isso? Claro que há. Por exemplo, imaginem, não fica difícil, o que nós passamos na pandemia, aqueles que, né, acreditavam só no lado negativo, como eles sofreram mais, uns até não estão mais entre nós, porque se deixaram tomar pelo pânico que a pandemia gerou. Foi um período difícil para todos nós, mas eu tenho certeza que aqueles que acreditaram nas terríveis notícias que foram propaladas sofreram muito mais. Então, assim, o ingrediente fundamental também para interceptar a presença desses pensamentos. Primeiro, acreditar que Deus existe. Que Deus, ele nos criou para ser a sua imagem e semelhança. E quando fala na semelhança, não é uma semelhança física, tal qual nós limitadamente possamos enxergar Deus. É na semelhança de termos um sistema mental de criação. Deus nos criou, o verbo criador foi, quando ele disse, né, faça luz, né, quando lá em Gênesis ele trata, né, da criação do mundo, e realmente, como tal qual nós o conhecemos hoje, foi determinado através de um pensamento criador de Deus que houvesse tudo que hoje aqui existe. E ele nos deu essa capacidade também de criação através da mente complexa que nós temos, no sentido assim, de nós possuirmos um sistema mental, um sistema sensível, um sistema instintivo, que nos possibilitam, né, que nós criemos uma nova e boa realidade para as nossas vidas. Eu espero, assim, que tudo que eu tenha compartilhado com vocês agora, de maneira muito singela, tá, gente? Tenha, de alguma maneira, trazido algum esclarecimento sobre a importância dos pensamentos. Que a partir desse momento nós percebamos que ele continua sendo o imperador. Ele não perdeu o trono por causa disso. Mas será um imperador que poderá ser vigiado, poderá ser detectado, poderá ser impedido de fazer festa na nossa casa mental. Sede de onde procedem todos os, digamos assim, todas as causas de alegrias, felicidades ou de tristezas e ruínas das nossas vidas. Meus queridos, por hora eu vou ficar por aqui. Mas a gente vai continuar falando mais 2 ou 3 vídeos sobre o tema, porque é um tema muito rico. No próximo vídeo nós vamos trazer pensamentos que curam, e isso é algo real. E peço que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que possam, né, ajudar. E realmente é um assunto assim que eu creio que possa ajudar muitas pessoas, porque nós estamos falando de saúde mental, de saúde emocional, e é um tema que toda a humanidade, eu creio, tem interesse. Muito obrigada e devo muito à ciência logosófica. Caminho que eu escolhi de estudo, né? Como disse, não tem igual. Claro que há a sabedoria bíblica, né? Que essa daí é fundamental e é um livro que é conhecido por todos têm acesso, tanto é que fiz referência ao livro de Provérbios, mas esse assunto especificamente considerado, e muitos outros também, claro,
eu encontrei com maior, digamos assim, profundidade na ciência logosófica. Só para a gente fazer um comparativo, a Bíblia também traz, em Filipenses 4, no que devemos pensar. No que seja bom, no que seja honesto, no que seja verdadeiro, já é um caminho. Já é um caminho norteador, ou seja, no que devemos pensar. O que for diferente disso, nós devemos abolir. Mas o que eu estou trazendo nesse momento é como se fosse um desdobramento para que vocês entendam que não é tão simples assim. Eu posso escolher um bom pensamento, mas eu posso não saber como fazer para mantê-lo na minha mente. E é isso que a gente vai continuar tratando nos próximos vídeos. Olha, foi uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando consciência, compartilhando meios de evolução. É isso que nós precisamos, sabe? Cada dia na nossa vida tornar melhor. Nós estamos tendo uma experiência de vida. E essa experiência não pode passar em vão. Ao contrário, a vida é uma grande oportunidade para que nós possamos ser melhor a cada dia. E é isso, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar o meu melhor, aquilo que eu tenho aprendido e que tem feito muito bem a minha vida também. Queridos, deixem seu like, por favor, aqueles que não estão inscritos se inscrevam e também compartilhem o vídeo conforme eu já tinha pedido. E vou deixar aqui na descrição do vídeo um texto que eu fiz sobre o tema, tá? Para solidificar essas palavras. E deem também suas opiniões sobre vídeos que vocês possam querer assuntos, né, que nós possamos trazer. E é isso. Vida que segue, vida feliz, vida alegre e só agradecer a Deus pela oportunidade de viver. Muito obrigada. E a vocês por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.